Oiê! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso BíbliaCast! E hoje é dia da gente ler Juízes 10 a 13. Vamos continuar essa ungição aí de Deus pelos juízes para controlar Israel, né? E aí a gente vai ler tudo isso, né, de 10 a 13 e depois a gente vai fazer a nossa análise, nosso parecer para te ajudar ainda mais no entendimento do que foi lido, viu? Então fica com a gente até o final e abre a sua Bíblia aí em Juízes 10. Tolá. Depois de Abimeleque, um homem de Isacar, chamado Tolá, filho de Puá, filho de Dodô, levantou-se para libertar Israel. Ele morava em Samir, nos montes de Efraim, e liderou Israel durante 23 anos. Então morreu e foi sepultado em Samir. Jair. Depois dele veio Jair de Gileade, que liderou Israel durante 22 anos. Teve 30 filhos que montavam 30 jumentos. Eles tinham autoridade sobre 30 cidades, as quais até hoje são chamadas povoados de Jair, e ficam em Gileade. Quando Jair morreu, foi sepultado em Camon. Jefté. Mais uma vez, os israelitas fizeram o que o Senhor reprova. Serviram aos Balins, às imagens de Astarote, aos deuses de Arã, aos deuses de Sidom, aos deuses de Moabe, aos deuses dos Amonitas e aos deuses dos filisteus. E como os israelitas abandonaram o Senhor e não mais lhes prestaram culto, a ira do Senhor se acendeu contra eles. Ele os entregou nas mãos dos filisteus e dos amonitas, que naquele ano os humilharam e os oprimiram. Durante 18 anos, oprimiram todos os israelitas do lado leste do Jordão, em Gileade, terra dos amorreus. Os amonitas também atravessaram o Jordão para lutar contra Judá, contra Benjamim e contra a tribo de Efraim. E grande angústia dominou Israel. Então os israelitas clamaram ao Senhor, dizendo: Temos pecado contra ti, pois abandonamos o nosso Deus e prestamos culto aos Baalins. O Senhor respondeu: Quando os egípcios, os amorreus, os amonitas, os filisteus, os sidônios, os amalequitas e os maonitas os oprimiram e vocês clamaram a mim, eu os libertei das mãos deles. Mas vocês me abandonaram e prestaram culto a outros deuses. Por isso não os livrarei mais. Clamem aos deuses que vocês escolheram, que eles os livrem na hora do aperto. Os israelitas, porém, disseram ao Senhor: Nós pecamos. Faze conosco o que achares melhor, mas te rogamos, livra-nos agora. Então eles se desfizeram dos deuses estrangeiros que havia no meio deles e prestaram culto ao Senhor. E ele não pôde mais suportar o sofrimento de Israel. Quando os amonitas foram convocados e acamparam em Gileade, os israelitas reuniram-se e acamparam em Mispa. Os líderes do povo de Gileade disseram uns aos outros: Quem iniciar o ataque contra os amonitas será chefe dos que vivem em Gileade. Capítulo 11. Ora, Jefeté era um guerreiro valente nascido nas terras de Gileade. Sua mãe era uma prostituta. Seu pai tinha o nome de Gileade. A esposa legítima de Gileade deu-lhe vários outros filhos. E quando cresceram, expulsaram Jefeté e disseram: Você é filho de outra mulher e não será herdeiro em nossa casa. Então Jefeté fugiu de casa e ficou morando na terra de Tob, né? Então Jefeté fugiu de casa e ficou morando na terra de Tob. Logo ele passou a chefiar um bando de marginais. Passando algum tempo, os amonitas atacaram o povo de Israel. No meio da batalha, os oficiais de Gileade foram chamar Jefeté em Tob. Eles disseram a Jefeté: Venha comandar os israelitas na guerra contra os amonitas. Jefeté, porém, disse: Ora, vocês não mostraram ódio para comigo e não me mandaram embora da casa de meu pai? Por que me chamam agora que estão em dificuldades? Por que precisamos de você?
foi a resposta dos líderes de Gileade. Se você comandar as nossas tropas contra os amonitas, você se tornará o líder de todos os que vivem em Gileade. Então Jefeté perguntou-lhes: Vocês garantem que se eu dirigir Israel nos combates contra os Então Jefeté perguntou-lhes: Vocês garantem que se eu dirigir Israel nos combates contra os amonitas, e se o Senhor me fizer vitorioso, eu governarei a terra de Gileade? Prometemos isto diante do Senhor, responderam os oficiais de Gileade. O Senhor é nossa testemunha, faremos conforme a sua palavra. Assim Jefeté aceitou a missão e ficou sendo o comandante do exército e o líder do povo de Gileade. Jefeté ditou os termos do acordo numa assembleia do povo realizado em Mispã, diante do Senhor. Logo depois, Jefeté mandou mensageiros ao rei de Amon, dizendo: O que você tem contra nós e por que Israel está sendo atacado? Os mensageiros de Jefeté voltaram com esta resposta do rei: Quando os israelitas vieram do Egito, tomaram as minhas terras, desde o rio Arnon até Jaboque e até o Jordão. Devolva-me agora pacificamente o território. Jefeté não se abalou e mandou o mensageiro outra vez ao rei dos Amonitas com esta mensagem: Assim diz Jefeté: Israel não tomou a terra dos amonitas. Quando o povo de Israel veio do Egito, veio pelo deserto até o Mar Vermelho e chegou a Cádiz. Então Israel mandou mensageiros ao rei de Edom, dizendo: Pedimos licença para passar pelas suas terras, mas o pedido não foi atendido. Depois mandamos o mesmo pedido ao rei de Moabe, e ele também não nos atendeu. Por isso Israel permaneceu em Cádiz. Mais tarde, os israelitas saíram pelo deserto, contornaram as terras dos Edomitas e dos Moabitas e acamparam a leste dessas terras. Foram dos limites de Moabe e do outro lado do rio Arnon. Então Israel mandou mensageiros a Seom, rei dos amorreus, que vivia em Esbom, e pediu a ele: Deixe-nos passar pelas suas terras até o nosso destino. Seom negou a permissão. Em vez disso, ajuntou as suas tropas, acampou com elas em Jaza e lutou contra Israel. Mas o Senhor, o Deus de Israel, fez com que Israel vencesse o rei Seom e todo o seu exército. Foi por isso que Israel tomou posse de todas as terras ocupadas pelos amorreus que viviam naquela região. Conquistou toda a terra dos amorreus, desde o rio Arnon até Jaboque, e desde o deserto até o rio Jordão. Como você vê, foi o Senhor, o Deus de Israel, que expulsou os amorreus da presença de Israel. Israel, Israel recebeu o território das mãos de Deus. Por que havia de ser devolvida a você? Você não costuma considerar sua propriedade tudo o que recebe do seu Deus Camós? Assim também temos o direito de tomar posse do território de todos aquele que o Senhor, o nosso Deus, nos deu. Além disso, quem você pensa que é? Você acha que é melhor do que Balaque, filho de Zippor, rei de Moabe? Acaso tentou ele recuperar a Acaso tentou ele recuperar o território depois que foi derrotado por Israel? Entretanto, agora passados dez... Entretanto, agora passados 300 anos, você levanta esta questão? Todo esse tempo Israel viveu aqui, ocupando terras que vão de Esbom até Aroer e que margeiam todo o rio Arnon. Por que os amonitas não tentaram recuperar essas terras antes? Não fui eu quem pecou contra você? Você está cometendo um erro em lutar contra mim. Que o Senhor, o juiz, julgue hoje quem de nós está certo, os israelitas ou os amonitas. Porém, o rei dos amonitas não deu atenção à mensagem de Jefeté. Então o espírito do Senhor se apossou de Jefeté, e ele atravessou com as tropas a terra de Gileade e de Manassés. Passou por Mispã de Gileade e atacou o exército amonita. Nesse meio tempo, Jefeté havia feito um voto ao Senhor nestes termos: Se o Senhor ajudar Israel a vencer os amonitas, o que sair por primeiro da minha casa ao meu encontro quando eu voltar para casa com vitória sobre os amonitas, será do Senhor, e eu o oferecerei como sacrifício queimado.
Jefeté, pois, foi combater os amonitas, e o Senhor deu a Israel vitória total. Os inimigos foram derrotados desde Aroer até perto de Minite, incluindo 20 cidades, e chegaram até Abel-Queramim. Assim os amonitas foram dominados pelo povo de Israel. Jefeté não tinha filhos, somente uma filha. Quando ia voltando para casa, a sua filha, única, correu ao seu encontro, tocando o pandeiro e dançando de alegria. Quando Jefeté viu a moça, rasgou as próprias roupas e gritou: Ah, minha filha, estou cheio de angústia e desesperado. Fiz um voto ao Senhor e não posso voltar atrás. Ela, porém, disse: Meu pai, faça tudo o que prometeu ao Senhor, pois ele deu a você grande vitória sobre os amonitas, inimigos de Israel. Ela prosseguiu: Deixe que eu ande pelos montes por 2 meses, junto com minhas amigas, para chorar, porque jamais casarei. Faça isso, minha filha, vá, disse Jefeté. Ela foi, acompanhada das amigas, e ficou 2 meses vagando a chorar, porque nunca seria esposa e mãe. Ao fim dos 2 meses, ela voltou para o seu pai, e ele cumpriu o voto feito. Assim, ela nunca chegou a casar. Daí nasceu em Israel o costume de saírem as moças todos os anos, por 4 dias, para celebrar a memória da filha de Jefeté, o Gileadita. Juízes 12. O conflito de Jefeté contra Efraim. Os homens de Efraim foram convocados para a batalha. Dirigiram-se para Zafon e disseram a Jefeté: Por que você foi lutar contra os amonitas sem nos chamar para irmos juntos? Vamos queimar a sua casa e você junto. Jefeté respondeu: Eu e meu povo estávamos envolvidos numa grande contenda com os amonitas. E embora eu os tenha chamado, vocês não me livraram das mãos deles. Quando vi que vocês não ajudariam, arrisquei a vida e fui lutar contra os amonitas, e o Senhor me deu a vitória sobre eles. E por que vocês vieram para cá hoje? Para lutar contra mim? Jefeté reuniu então todos os homens de Gileade e lutou contra Efraim. Os gileaditas feriram os efraimitas porque estes tinham dito: Vocês, gileaditas, são desertores de Efraim e de Manassés. Os gileaditas tomaram as passagens do Jordão que conduziam a Efraim. Sempre que um fugitivo de Efraim dizia: Deixe-me atravessar, os homens de Gileade perguntavam: Você é efraimita? Se respondesse que não, diziam: Então diga, Shibolete. Se ele dissesse Sibolete, sem conseguir pronunciar corretamente a palavra, prendiam-no e matavam-no no lugar de passagem do Jordão. 42.000 efraimitas foram mortos naquela ocasião. Jefeté liderou Israel durante 6 anos. Então o gileadita Jefeté morreu e foi sepultado numa cidade de Gileade. Ibsam, Elon e Abdon. Depois de Jefeté, Ibsam, de Belém, liderou Israel. Teve 30 filhos e 30 filhas. Deu suas filhas em casamento a homens de fora do seu clã e trouxe para os seus filhos 30 mulheres de fora do seu clã. Ibsam liderou Israel durante 7 anos. Então Ibsam morreu e foi sepultado em Belém. Depois dele, Elon, da tribo de Zebulon, liderou Israel durante 10 anos. Elon morreu e foi sepultado em Aijalon, na terra de Zebulon. Depois dele, Abdon, filho de Iléu, de Piratom, liderou Israel. Teve 40 filhos e 30 netos, que montavam 70 jumentos. Abdon liderou Israel durante 8 anos. Então Abdon, filho de Iléu, morreu e foi sepultado em Piratom, na terra de Efraim, na serra dos Amalequitas. Juízes 13. O povo de Israel tornou a pecar contra o Senhor. Por isso o Senhor deixou que ele fosse dominado pelos filisteus por 40 anos. Havia um homem de Zorá, chamado Manoá, do grupo de famílias da tribo de Dan. Ele tinha uma mulher que era estéril. Então um dia apareceu o anjo do Senhor à mulher de Manoá e disse a ela:
Até agora você não pode ter filhos, mas agora você vai engravidar e dar à luz um filho. Cuidado, porém, para que ele não beba vinho, nem qualquer bebida alcoólica, e não coma comida declarada impura pela lei. O cabelo do filho que você vai ter nunca poderá ser cortado, porque ele será nazireu, servo de Deus, especialmente consagrado desde o nascimento, e ele iniciará a libertação de Israel do domínio dos filisteus. A mulher foi correndo contar ao marido. Apareceu a mim um homem de Deus que parecia o anjo de Deus. A aparência dele era quase gloriosa demais para se olhar. Não perguntei de onde era e ele não me disse o nome dele. Mas ouço o que ele disse: Você vai engravidar e dará à luz um menino, e ele não deverá beber vinho e nenhuma bebida alcoólica, nem comer nada do que a lei declara impura, pois o menino será nazireu, especialmente consagrado a Deus desde o momento em que nascer até a sua morte. Então Manoá fez esta oração ao Senhor: Ó Senhor, peço que mande aqui outra vez o homem de Deus que apareceu à minha mulher, para recebermos instruções sobre o que devemos fazer com o menino que vai nascer. Deus atendeu a oração de Manoá, e o anjo de Deus apareceu outra vez à mulher quando ela estava sentada sozinha no campo. Ela saiu correndo e foi chamar o marido. Venha, Manoá, disse ela. Apareceu de novo aquele homem que esteve aqui outro dia. Manoá levantou-se e seguiu a sua mulher. E ao aproximar-se do homem, perguntou-lhe: Foi o Senhor que falou com a minha mulher outro dia? Sou eu, respondeu ele. Então Manoá perguntou: Gostaríamos de receber instruções de como devemos criar o menino que vai nascer, para que ele possa ser preparado para a vida e vocação dele. O anjo do Senhor respondeu: Cuide para que sua mulher siga as instruções que dei a ela. Ela não poderá comer coisa alguma que venha das plantações de uvas. Não poderá tomar vinho, nem qualquer outra bebida forte, e não poderá comer nenhum alimento declarado impuro pela lei. Ela deverá obedecer rigorosamente a tudo que eu ordenei a ela. Espere um pouco, por favor, disse Manoá ao anjo de Deus. Gostaríamos de preparar um cabrito ao Senhor. Porém, o anjo do Senhor disse a Manoá: Posso ficar, mas não para comer. Contudo, se você quer preparar alguma coisa, traga uma oferta queimada ao Senhor. Manoá ainda não tinha percebido que era o anjo do Senhor. Então Manoá perguntou ao anjo do Senhor: Qual é o seu nome? Queremos manifestar a nossa homenagem quando as suas palavras se cumprir. Por que pergunta pelo meu nome? Replicou o anjo. Meu nome é maravilhoso. Então Manoá tomou um cabrito e uma oferta de cereais e ofereceu tudo ao Senhor sobre uma rocha. Então o Senhor fez uma coisa fora do comum, verdadeiramente maravilhosa. Enquanto Manoá e sua mulher estavam observando, quando as chamas do altar subiam para o céu, o anjo do Senhor subiu nelas. Vendo isso, Manoá e sua mulher caíram com o rosto em terra. E essa foi a última coisa que o casal viu do anjo do Senhor. Só então Manoá percebeu que de verdade era o anjo do Senhor. Certamente vamos morrer, disse Manoá à mulher, pois vimos Deus. Mas sua mulher respondeu: Se o Senhor quisesse dar fim às nossas vidas, não teria aceitado o nosso sacrifício queimado e a nossa oferta de cereais. Também não teria aparecido a nós, nem teria contado todas estas coisas maravilhosas. A mulher deu à luz um filho e deu-lhe o nome de Sansão. O menino cresceu e foi abençoado por Deus, e o Espírito do Senhor começou a agir nele sempre que ia a Maanedã, entre as cidades de Zorá e Estaol. Então assim terminamos a leitura de hoje. E vamos para o nosso entendimento, começando ali já no 10, né? Que apareceu mais outros dois juízes antes do declínio de novo, né? Tolá foi ali, liderou pós Abimeleque, né? Que Abimeleque tinha liderado lá, tentado liderar, né? Deu um golpe de estado após a morte de Gideão. E ele tinha 70 irmãos, né? Então, tipo assim, putz, e agora, né? Dentro de 70, quem vai governar? Ele falou, então vamos dar um jeito aqui. Matou todo mundo e se proclamou ali, bem dizer, rei, né? Sobre todo Israel. Só que daí ele morreu, né? Ele foi lá, conquistou tudo, mas
por uma mulher que tacou uma pedra lá de cima, rachou o crânio dele, e aí ele pediu pro soldado botar a estaca ali no peito dele, e ele morreu. Só que daí o povo de Israel precisa de alguém liderando ali para ele não se perder. E aí subiu Tolá. Tolá liderou ali 23 anos, né? E aí ele morreu. Depois subiu quem? Jair, que liderou ali durante 22 anos e morreu. E aí, o que aconteceu? O povo se perdeu, né, amor? O povo novamente volta a adorar outros deuses, né? E eles começam a ser, então, atacados pelos filisteus e pelos amonitas. Que daí Deus já tinha se retirado ali a face deles, né? E falou, tipo, Deixa esse povo, deixa esse né? povo, não adianta. E daí fala, então, ali no versículo 8 que durante 18 anos os israelitas foram oprimidos e foram perdendo seus territórios do leste do Rio Jordão. E daí o povo começou a chorar e proclamar a Deus, né? Tipo assim, Deus, cadê você, né? Onde você está? E daí é legal que Deus então responde, né? Eu não livrei vocês dos egípcios, lá no versículo 11. Não fui eu que livrei vocês dos amorreus, dos amonitas, dos filisteus, dos sidônios, dos Dos amalequitas amalequitas. e dos moanitas? Houve alguma vez que clamassem a mim e que eu não os livrasse? Mas vocês sempre erram, então eu estou cansado. Então ali do versículo 11 em diante, ali é uma fala pesada de Deus ali, né? Parece que Deus tá desistindo, né, desse povo. Tipo assim, E é uma fala realista ali, né? Tipo assim, toda vez eu sempre livro de vocês. Não é que eu esqueci de vocês, vocês clamam a mim e eu livro. mas vocês que esquecem de mim. Então ele falou assim, eu tô cansado de ficar livrando de vocês. Mas daí o povo continuou chorando e proclamando o Senhor, perguntando, pedindo, né, ajuda de Deus. E E aí no daí 15, né, eles falam, né, pecamos, faz conosco o que te parecer bom, porém nos liberta, rogamos-te neste dia. E daí é como a gente sempre fala, né? A misericórdia de Deus, É ela é grandiosa. grandiosa. A gente não tem ideia, né? Então no versículo 16 fala: E o Senhor já não pôde mais conter a sua compaixão por causa da angústia de Israel. E daí então se levanta mais um homem. E daí então um exército de Amon, eles acampam para atacar Gileade. Eles acampam ali em Mispã para atacar Gileade. E daí o povo de Gileade fala: olha, se tiver alguém que quiser liderar o exército para guerrear contra os amonitas, né, esse homem será o nosso juiz. E daí tem Jefeté, que é um menino lá que foi filho de uma, filho de uma Prostituta, né? prostituta, e ele tinha sido abandonado, né, por ser filho de uma prostituta. Os irmãos tinham mandado ele embora. Só que Expulsado, né, ele. expulsado, só que parece que esse menino, né, esse homem, esse GPT, esse rapaz, ele era bom, né? E daí então ele até fala ali, assim, mas não foi vocês que me expulsaram, né? Agora vocês querem que eu chefie vocês? E ele faz um acordo então com o povo ali falando, né, que se realmente ele ganhasse a guerra contra os amonitas, que ele seria então juiz, que ele ia governar sobre os israelitas. E o povo aceita. E acontece então que daí fala, né? E ele é um homem ali temente a Deus. E é legal que ele manda mensagens perguntando, né? Olha, por que vocês querem guerrear com a gente? O que vocês estão querendo? E ele lembra de todo o processo que aconteceu desde que os israelitas saíram do Egito, né? Então você vê ali que ele tenha ele lembra de tudo que Deus fez e fala, né, para o rei dos Amonitas. Só que o rei dos Amonitas caga para ele e daí consta já lá no versículo 29, né, que fala: o Espírito do Senhor se apossou de Jefeté e ele foi para a guerra. Só que Jefeté fez um voto e ele não precisava fazer esse voto. Ninguém tinha pedido para fazer esse voto. No O entanto, voto seria como se fosse uma promessa, uma igual a gente já falou promessa em episódios anteriores, né? Que Deus não pede que a gente prometa, mas se você prometeu, cumpra. isso aí, e E ele fez. então ali a gente acaba fazendo muitas promessas por duvidar, né? Por ter medo. Então você fala, né? Como se fosse uma troca, né? Uma moeda de troca. Deus, se Exato. você fizer isso, eu faço isso. Então até é legal a gente entender que no versículo 29 falou: o Espírito do Senhor já tinha se apossado de Jefeté. Deus já estava com Jefeté. Só que ele mesmo assim quis fazer essa promessa, que ele falou: se eu ganhar a guerra,
a primeira pessoa que sair da minha casa, quando eu voltar para minha casa, eu darei em sacrifício para o Senhor. Então não fala assim que Jefeté primeiro fez o voto e depois o Espírito se apossou. Então é isso que a gente tem que sempre lembrar. Nós não somos chamados a fazer votos e promessas, mas se a gente fez, nós temos que cumprir. E foi assim que acaba, né, o capítulo 11, falando então que Jefeté ganhou a guerra e a filha, a única filha dele, vem e abraça ele, Ainda tocando pandeiro, comemorando, super né? Imagina feliz. como um pai, coração quebrantado, você olha e fala assim: Meu Deus, filha, podia sair qualquer um, menos você. Você, E aí ele. E a sabedoria também da menina, né? De tipo, ele fala: Cara, eu fiz um voto e tudo mais. Aí ela contou, né? Ele contou para a contou. filha. E a filha eu acho que podia falar assim, pai, o que que eu tenho a ver com É, isso, né? por que que eu tenho que pagar por Pagar com a isso, minha né? vida Eu por vou esse voto. fugir, não, vamos tentar uma outra coisa. Ela em nenhum momento ela tentou se interceder pela própria vida, né? Ela mesma falou que você cumpra então, mas me deixa 2 meses livre aí, porque eu não vou casar, eu não vou ter filho, né? Então eu E achei muito bacana também a sabedoria dela, né? exato. E ele cumpre o voto dele, e isso, pelo que a gente vê aqui nas escrituras, se tornou então até um ritual, né? Porque ele fala lá no versículo 40. 40, né? As moças todos os anos ficam no deserto por 4 dias para celebrar a memória da filha de Jefeté. Já ali então no capítulo 12 conta então que a tribo de Efraim, uma tribo irmã, né? Lembra que das 12 tribos, a tribo de Efraim, eles ficam ali com inveja, com raiva, não dá para saber exatamente o sentimento que eles tiveram, né? Mas eles perguntam para Jefeté: por que que vocês não nos chamaram para guerrear contra os amonitas? Então, tipo assim, chamaram o Gileade, né? A tribo de Gileade não chamou a gente, por que que vocês fizeram isso? E daí Jefeté GPT. fala, eu convoquei vocês, mas vocês não atenderam. E daí então começa a ter ali uma guerra então entre as tribos, Uma rixa, né? uma guerra desnecessária, né? Uma guerra a gente vê ali é uma guerra entre irmãos, porque são tribos, são israelitas contra israelitas. E só porque falou que não chamou e o outro chamou. E daí começa então essa guerra entre Gileades e Efraim. e Efraim. E acontece ali que é uma passagem que eu acho até engraçada, assim, né? Mas é triste de ver isso. Que começa ali no versículo 5 que os gileaditas tomaram a ponte que fazia a travessia do Jordão, nos caminhos para Efraim. E daí, quando então algum fugitivo de Efraim aparecia, querendo deixar passar para o outro lado, né? Gileão, a tribo de Gileão que estava, né? De Gileão, não, de Gileade, Gileade. da tribo de Gileade, falava, né? Você precisa falar uma palavra, que era chibote. E daí, se a Chibolete. Chibolete, isso, Chibolete. Você já E, ia ser morto, hein? e daí, se a pessoa não conseguisse falar Chibolete e falava Cibolete, ele era morto, porque daí mostrava que ele era da tribo de Efraim. Então, como assim, né? É muito parecido aqui no Brasil. A pronúncia, algumas regiões têm suas próprias pronúncias. E é muito aqui, dá para você entender, tipo assim, o carioca. O carioca ele fala xixá, deixa, ele usa muito esse, né, o x. E ali era como assim, um carioca falando, né, fala chibolete. E daí o outro não conseguia falar no mesmo sentido, né, ele já era morto. Se ele não conseguia É, pronunciar naquele mesmo tom, né? tom ali, falava assim: ah, você é um Efraim, você é da tribo de Efraim, vai ser morto. E nisso foi morto 42 mil. 1.000 pessoas, exatamente. E então Jefeté foi juiz em Israel por 6 anos, tá? E depois ele morre e é enterrado numa das cidades de Gileade. E aí, depois de Jefeté, né? Que Jefeté morreu, aí subiu outros 3 reis, né? Reis, Juízes, juízes, né? E que foi Ibsão, Elon e Abdom, que foi após Jefeté. Porém, né? Depois que morreu o último ali juiz, que foi Abdom, o povo voltou o quê? A pecar. E aí ele ficou o quê? 40? no capítulo 13, 13, né?
Começa. 40 anos, né? O Senhor no primeiro, né? E os filhos de Israel fizeram o mal diante dos olhos do Senhor, e o Senhor os entregou na mão dos filisteus por 40 anos. 40 anos, gente, ele foi entregue. O que é esse entregar nas mãos, né? Os povos de Israel se tornou, bem dizer, escravos desses filisteus, né? Exatamente. E aí aparece um anjo do Senhor para uma mulher que era estéril, estéril. E aí apareceu um anjo do Senhor para uma mulher que era estéril. E essa mulher não tem nome aqui. A gente leu toda essa passagem no 13 e não se tem nome. Fala que ela é mulher de Zorá. Zorá? Manoá. Manoá. Mulher de Manoá. E aí ele fala que ela vai ter um filho, né? Que ela vai dar à luz a um filho e que esse filho não pode beber nada que venha de uva, que ele não pode comer comida ali fermentada, né? Comida E impura também, né? impura, exatamente. E não vai poder cortar o cabelo. Ela fica meio assim, né? Vai contar pro marido e o marido fala: Meu Deus, né? Quem que é esse? Quem que é esse anjo? E aí Manoá fica meio assim, né? Será que é mesmo? Não é? E aí ele faz a oração que aparece ali no capítulo 13, versículo 8. Então Manoá suplicou ao Senhor e disse: Ó Senhor meu, permita que o homem de Deus que enviaste venha novamente a nós e nos ensine o que devemos fazer a criança que haverá de nascer. Só que daí passa algumas horas, alguns dias ali, né? E esse anjo do Senhor não aparece para Manoá, aparece de novo para a mulher dele e ela sai correndo ali ao encontro dele para vir falar com o anjo. E ele também não, nem parece que ele meio desconfiado, né? Será que é anjo mesmo? Tanto é que ele fala que vai fazer um banquete ali pro anjo comer. E o anjo mesmo fala: Não, se você quer que eu desfrute aqui com você, faça um holocausto, né? É. Ele queria, eu acho que ele fazer, né, tipo, pra agradar, né? Tipo É, assim, deixa eu, não vai embora, né? Deixa eu servir alguma coisa pra você comer, né? como Tipo, forma de gratidão também, né? mas sem, tipo assim, a gente sabe que um anjo ele não se alimenta de comida, né? Então ele falou ali, tipo assim, com o objetivo de agradar. Só que esse anjo fala: "Não, não preciso de comida, né? Se você quer me agradar, faça então uma O oferta aqui, um holocausto, é. holocausto, né?" E daí ele vai lá e faz. E acontece, né, Que o anjo entra no fogo. que faz a oferta, o fogo está consumindo, a fumaça subindo para o céu e o anjo sobe junto com a fumaça. E É. antes disso, tem uma parte muito legal que ele pergunta para o anjo, né? Qual é o seu nome? E por que que ele pergunta isso? Até fala assim, né? Ele perguntou o nome querendo dar o nome do filho, no nome que o filho ia nascer, ele queria dar o nome do anjo. Ó, no versículo 17 fala: Então Manoá perguntou ao anjo do Senhor: Qual é o seu nome? Queremos manifestar a nossa homenagem quando a sua palavra se cumprir. Então dá para entender ali que ele queria talvez de alguma forma Agradecer, né? agradecer e pôr o nome daquele anjo, né? E o tempo inteiro o anjo fala assim: por que você pergunta meu nome? Não é a mim que você tem que saber, ou a mim Glorificar, né? glorificar, ou a mim louvar. Nenhum momento é isso. E aqui fala, né? Meu nome é maravilhoso. E o que que é esse maravilhoso? Fala que meu nome está além do entendimento. Você não precisa, não é isso. O tempo inteiro o anjo fala, deixa claro isso, né? Mas é nesse momento que a fumaça está subindo e o anjo sobe junto na fumaça, Aí ele tem a confirmação. daí ele tem a confirmação que é um anjo. Imagina, você vê o homem que está sentado do seu lado conversando, de repente, tipo, voando, subindo junto com a É. fumaça. E eles se plantam, né, com a cabeça virada ao chão, ali como um, tipo, meu Deus, o que que é isso que a gente está vendo, né? E o que que essa mulher vai carregar também, né? Porque imagina, ela era Exatamente. estéril, né? E aí depois ela dá à luz ao filho chamado Sansão. E aí ele vai ser um nazireno, que é o quê? Aquela pessoa que é consagrada a Deus, né? Que ele vai nascer já, que aqui fala, né? Ele já é nazireno desde o nascimento. Que ela, os dois ali já consagraram ele a serviço de Deus, para ele fazer o que tinha que ser feito para Deus, né? E não podiam cortar os Exatamente. cabelos. E daí no próximo episódio,
nós vamos descobrir mais sobre Sansão. Sansão, o homem famoso, né? Muito famoso. Muito famoso da Bíblia. Você vai entender também por que ele é famoso, mas também ele é meio burrinho, né? Mas por isso que você vai ter que estar com a gente aqui no próximo episódio, viu? E já se inscreve também no nosso canal para a gente poder estar aí contribuindo com mais pessoas, que é assim que a gente consegue estar crescendo mais ainda. Então já se inscreve e também já entra no primeiro link que tá nessa descrição, gente, que é o nosso Ouvintes da Fé. É um lugar, é uma assinatura onde a gente criou para poder estar te ajudando nesse caminhar, a aprender a estar ouvindo mais a voz do Espírito Santo, a conseguir ter paz em meio ao caos e a você fluir como você de verdade deseja, tá? Não ficar nessas noias, nessas pressões do dia a dia, não, para você ter uma paz mesmo e conseguir desfrutar de tudo que Deus tem para você. Então não perca mais tempo, entra nesse link que tá aqui abaixo, já se inscreve, faça sua assinatura e esteja com a gente lá no Ouvintes da Fé e amanhã aqui também no nosso próximo episódio, viu? Um beijo! Tchau! Oiê! Parabéns! Você concluiu mais um episódio do nosso Bíblia Cast. Aqui do lado eu já deixei o quê? O nosso canal para você estar se inscrevendo e aqui abaixo o sininho para você já deixar ativado e ser notificado sempre quando a gente lançar o próximo episódio. E o próximo episódio já está aqui também para você estar assistindo e crescendo cada vez mais espiritualmente, viu? Então vai lá, já clica aqui e já assista o próximo episódio. Nos vemos! Tchau!